Bem-vindo a mais um Diário de Condomínio, seu podcast relativo a questões de condomínio, convivência em coletividade. Peço que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal e, se possível, acione as notificações. Hoje a gente vai ter a grata satisfação de receber a minha filha, Melina, doutora Melina, advogada, especialista em direito imobiliário, e vai trazer para a gente questões do dia a dia dela. Apesar de nós trabalharmos juntos, né, eu acho importante ter a sua posição, porque você é expertise no assunto e interessante como é que é a sua abordagem como profissional do direito, advogado. Eu queria começar com você falando a respeito de locações. Apesar de ter uma demanda crescente a respeito de locações via Airbnb, como é que está se posicionando os tribunais em relação a isso, quanto a essas locações em condomínio? Atualmente não tem uma determinação legal expressa. Então, realmente depende do que o tribunal disser sobre o assunto, também não tendo um posicionamento firme com relação a nenhum tipo de tribunal. Em 2021, o STJ começou a se posicionar no sentido de que, havendo uma proibição expressa em convenção, ou na convenção falando que o condomínio é residencial, não seria possível a alocação de Airbnb por meio do Airbnb, por se tratar de comparável a uma hospedagem e não uma residência. Em função da rotatividade ser A alta elevada. rotatividade também é até uma desconfiguração do que se trata o condomínio. Se é Uhum. residencial, é residencial, não pode ser uma hospedagem ali com grande fluxo de pessoas. Tem condomínios que têm a natureza mista, que é Uhum. condomínio horizontal, esses condomínios que têm comércio embaixo e residência na parte superior. Ainda assim tem essa implicação, né, porque afinal de Teria, contas mas aí vai depender muito da análise do tribunal, porque nem o STJ ainda tem uma posição firme sobre o assunto. e hoje o encaminhamento é qual? Se eu fosse submeter ao síndico um Uhum. questionamento em que na convenção condominial se caracteriza por ser residencial e também característica de ser unifamiliar, seria proibitivo? Seria proibitivo. Teria que alterar a convenção do condomínio, então. Seria proibitivo. Se você quer que autorize o Airbnb, aí altera o quórum com 2/3 dos condôminos, votando para alterar a convenção, de forma a autorizar esse tipo de locação. Mas eu acho muito difícil um condomínio que já tem essa natureza querer alterar, porque realmente pode gerar um risco ali pela É circulação de segurança do pessoas. prédio. É Pessoa segurança, estranha exatamente. circulando. Uhum. É questão de locação também, a locação pura e simples pela 8.245, que para quem não sabe é a lei do inquilinato, Uhum. né, que não trabalha sozinho, ela vem em conjunto com o Código Civil. É hoje em dia, é possível você tirar de um condomínio pessoas por relacionamento você poderia por exemplo, é possível você rescindir um contrato de locação em que se tendo um locatário que apresenta atitude antissocial? É possível, até porque é possível tirar até mesmo o proprietário do condomínio. O Código de Civil ele autoriza. Só que depende de autorização judicial e também, primeiro você tem outras tratativas, é tratativa por meio de advertência, de multa, de processo de obrigação de não fazer para que a pessoa cesse, o comportamento que está gerando desconforto no condomínio, e só então, havendo uma comprovação robusta de que aquela pessoa ela não consegue conviver ali, que você pode estar retirando até mesmo o proprietário do condomínio. Só que, normalmente, uma situação dessa, o próprio locador já deve querer tirar o inquilino dele daquela situação, porque ele está recebendo multa, está recebendo advertência, está sendo processado. O caminho que até que a gente aconselharia um locador seria de estar rescindindo esse contrato, para evitar que essa situação se mantenha no tempo. Até Porque só porque os gera. nossos contratos de aluguéis que a gente faz aqui hoje, Uhum. já tem a cláusula que o inquilino é obrigado rigorosamente a acatar a convenção Sim, daquele condomínio. ele tem Então que já é uma seguir. cláusula de rescisão de contrato, Exatamente, ele tem que sem seguir. pagamento de multa. Ele tem que seguir. Por isso que é importante também que o contrato seja bem feito. O contrato tem que constar isso. Porque ainda que tenha na legislação civil, se o contrato conter essa cláusula, dá muito mais segurança para o proprietário do imóvel.
Uhum. Sem isso, ok, vai para processo, tem como se embasamento. Mas aí realmente se torna mais difícil quando o contrato tá com algum tipo de omissão nesse sentido. E quando há uma infração de ordem de norma condominial, a multa é aplicada ao inquilino? Porque as pessoas fazem um pouco de Uhum. confusão com isso. Quando o inquilino comete uma infração condominial, ah, qual que é o ser punido? É o inquilino ou o proprietário? É o proprietário. O proprietário, ele que é multado, ele que é advertido, porque a relação do condomínio é sempre com o proprietário. Ele não é com o inquilino. O inquilino é uma terceira pessoa que tem um vínculo único e simplesmente com aquele proprietário. E aí o condomínio tem a relação também com o proprietário. Então, caso o proprietário seja multado, essa multa vai ser repassada ao inquilino. Mas isso também é dentro dessa relação entre proprietário, locador e o inquilino que está ali. Por isso que é interessante que, se ele está desrespeitando as normas condominiais, buscar uma rescisão de contrato. Porque isso gera uma dificuldade na relação e na manutenção do contrato de locação. E que as advertências também que o condomínio passa, Uhum. passa direto também para o proprietário, até Para para o ele ficar proprietário, ciente sim. da Toda relação é condomínio proprietário, seja de multa, seja de advertência, até mesmo de cobrança, tudo é com o proprietário, o condomínio não tem uma relação com o inquilino. É interessante que tenha um contato dele, que saiba que tem um inquilino ali, mas nessa questão jurídica, a relação do condomínio é com o proprietário. Convenção condominial, assim, a gente vê que as convenções elas hoje estão melhores. Uhum. Antigamente, na 4.591, a de 64, a convenção ela vinha um pouco mais restrita e o regimento interno vinha um pouco mais amplo regulando isso. Uhum. Eu não me recordo, mas pelo que eu sei, assim, pelo que a gente tem acompanhado, só quero saber se você tem visto também, se é possível, dentro da convenção condominial, estabelecer regras de locação. Por exemplo, a coletividade pode estabelecer regras de locação ou não? Pode estabelecer que precisa de ter o tipo de locação, por exemplo, a gente até tem alguns condomínios aqui que não permitem locação para unifamiliar, não pode ter república no local. Pode também obrigar que a pessoa que está alocando aquele imóvel informe quem está alocando, informe, tem que dar documentos de identidade, tem que passar esse tipo de informação. Eu não vi nenhum tipo de convenção que proíba a locação. Sim. Acredito Até que porque isso iria até ferir fira o isso, isso fira o direito proprietário, sim, de propriedade do dono do imóvel. Mas que você tem como, dar uma diminuída no tipo de locação, você poder exigir que a pessoa informe quem está alocando, e esse tipo de situação, aí sim, tem como regular, mas não proibir. claro. Até porque direito de propriedade, Exato, a convenção não tem autonomia para esse tipo de coisa, né. exato. Quando levando em conta as relações locatícias, quando você tem uma locação, é interessante que o locador comunique ao síndico o que você sugeriria, assim, se chegou uma locação, como é que você sugeriria em relação ao inquilino? Que ele se compareça? apresente. Com certeza. Até porque o ideal é que o inquilino ou o proprietário do imóvel informe ao condomínio que houve uma locação. Porque se tiver, apesar da relação jurídica do condomínio ser com o proprietário, no final das contas, quem está habitando aquele local é o inquilino. Então, se tem algum problema no imóvel dele, está com algum vazamento, precisa falar, tratar sobre algum assunto do dia a dia, Uhum, é importante que aquele inquilino seja avisado. Até porque tem um caso de um dos nossos condomínios, o condomínio está precisando de ter acesso ao imóvel para poder ver algumas questões ali dentro, que tipo filtração, por tipo exemplo? uma infiltração, por exemplo, e a tratativa tem que ser com o inquilino, porque quem pode dar acesso a ele ao imóvel é o inquilino. Hoje um dos maiores problemas que a gente tem em relação a isso, é a questão do inquilino chegar no prédio, não se apresentar, Uhum, não avisar com antecedência, que uhum. tá mudando para o prédio, na hora que o síndico vê, a porta tá aberta, a mudança tá entrando, Sim. o elevador tá agarrado, a pessoa não sabe nem quem tá entrando, quem tá saindo, a pessoa também não avisa que tá saindo. Uhum. Então, até por segurança, não sabe se o apartamento tá sendo assaltado ou se uma pessoa tá mudando. Então é Sim. E tem como, determinar essas questões, organizar essas questões tanto na convenção, até mesmo por uma assembleia, em que você fala que se houver uma mudança, precisa de ser informado ao síndico com antecedência para que os
condôminos se organizem de forma que Aviso com antecedência. avise com antecedência, o elevador vai ser utilizado numa mudança, tem alguém novo entrando no prédio. Mas isso tudo, quando há a omissão na convenção, e isso nunca foi tratado em assembleia, fica difícil de ser exigido, Uhum. porque você não tem uma um papel, né, para apresentar. Você não tem como chegar para a pessoa e exigir que ela faça isso. Porque ela vai chegar e falar assim: "Eu não sou obrigado, não tem escrito em É, lugar tinha que ser uma coisa nenhum". de praxe dependente da convenção. Você está É, chegando, se apresentando: "Estou mudando para o prédio, sou a sim. pesso". Qual a Inclusive regra, qual a convenção, qual o é, regimento interno. inclusive o locador, o ideal é que, caso esteja locando, o próprio locador já se Ou a apresentar. própria É imobiliária se uma avisar. segurança dele também. Em se tratando de despesas condominiais, a gente sabe que tem aquelas despesas que são ordinárias, Uhum, que justamente elas são compatíveis e correlatas às despesas ordinárias do condomínio. CEMIG, CESAMA, etc. uhum. E a gente tem aquelas outras despesas que são correlatas à taxa de fundo de reserva, que são aquelas despesas excepcionais, né? E tem também aquelas outras que são de taxa extra, que é para uma obra específica. O inquilino, isso gera sempre um questionamento. De vez em quando ligam para nós para saber se está obrigado. O inquilino está obrigado a que tipo de despesa condominial? Ou depende do contrato de locação? Depende do contrato de locação, porque o contrato vai ser o que vai reger essa relação jurídica. Mas a regra aqui, e é normalmente também o que é aplicado em contratos, é que o inquilino vai pagar as despesas ordinárias. Então, aquilo que efetivamente está sendo utilizado, feito dentro do mês, é uma CEMIG, uma CEMBUSA, um porteiro. E o que é extraordinário, fundo de reserva, que é reservado para reformas, a manutenção do condomínio, aí quem paga é o proprietário. Tanto que muitas vezes pede-se, e aí se torna também um problema, pede-se que o boleto ele venha separado, seja um de taxa extra e fundo de reserva e o outro de taxa ordinária ser encaminhado diretamente para o inquilino. O Uhum. que pode vir a gerar um problema agora no âmbito nosso, que é da administradora. Isso na hora da gente organizar, Uhum. depois se a pessoa começar a dever, se torna um problema. Porque o que a gente está cobrando aqui? Porque por que que tem 2 taxas sendo cobradas separadas no mesmo mês? É, o ideal, que é o procedimento que a gente mais adota, é no Uhum, sentido de vir no boleto só, e dentro isso. desse boleto você especifica o que é fundo de reserva e o que não é. E que a É, Que pessoa aí a peça relação. desconto na imobiliária que ela aloca. É, o locador vai exatamente. lá. Apresente a ata explicando por que daquela taxa extra Uhum, e a imobiliária dá desconto. Até sim. porque ele chega se for uma imobiliária, a gestora da locação, ele apresenta lá a taxa condominial e decota Uhum, aquilo que não é contemplado da locação. exatamente. Isso é o que normalmente acontece. Quando o inquilino, assim, via de regra, a gente tem também esses aborrecimentos, né? Que o É, inquilino pratica um dano, causa um dano ao condomínio. uhum. É, seria o inquilino responsável ou o proprietário responsável? Também é o proprietário perante o condomínio, mas o proprietário ele pode buscar depois, caso ele tenha que ressarcir o condomínio de alguma coisa ou tenha sido multado, ele busca junto ao inquilino dele o ressarcimento Isso desse assim. valor. Uhum, É sempre condomínio, a relação é com o proprietário. É uma relação ali, as obrigações são de cunho próprio terreno, elas seguem a coisa, elas seguem o uhum, imóvel. Então, as relações jurídicas contratuais entre pessoas, né, entre partes, não afeta a relação perante o condomínio, porque isso não muda a propriedade. O direito de propriedade é diferente do direito contratual. uhum. E hoje em dia a gente tem notado que as relações locatícias ficam cada vez mais específicas, né? Os Uhum, contratos estão ficando muito mais, vamos dizer, de repente com mais detalhamento do que anteriormente tinha. uhum. Dentro de um condomínio, a gente sabe que tem uma situação que envolve animais. Como é que o tribunal tem decidido a esse respeito? É permitido, não é permitido? Se a convenção estabelecer que é proibitiva, como é que isso funciona? Até teve uma decisão anterior que determinou que não é possível que o condomínio proíba animais de pequeno porte dentro de condomínio. Então, assim, mas dependendo da situação, das circunstâncias do caso, como a gente está falando de tribunal, é sempre circunstancial. A dependendo da circunstância do caso, é um prédio pequeno, não tem como comportar animais naquele local, Uhum, é até possível que a convenção venha e proíba, mas isso é discutível judicialmente. O ideal é que dentro de uma habitabilidade não se proíba,
que tem um animal, desde que o animal consiga se comportar, não gere problemas aos demais vizinhos, não seja um animal que dê um cheiro forte ou que fique latindo a noite inteira. Isso tudo é uma questão de convivência. Agora, se tem um animal no local e tá gerando um cheiro muito forte no condomínio, tá gerando um desconforto para os demais condôminos, aí o condomínio pode vir e requerer Judicialmente, né? até mesmo judicialmente. Porque aí não é o caso de você proibir totalmente a existência daquele animal no prédio. É proibir que, naquele caso específico, diante das circunstâncias do caso, aquele animal não permaneça no local. Porque ele demonstrou que não tem a possibilidade de permanecer ali e gerando uma situação que deixa todos os demais condôminos desconfortáveis. Uhum. É uma questão de habitabilidade, de convivência. É um prédio, né? A gente, até aqui, quem tá num prédio sabe que você consegue ouvir o que a pessoa tá fazendo em cima e embaixo do lado. Ainda mais que os prédios hoje, as construções, elas são muito, as Aper... paredes cada vez Uhum, menores e o som reverbera com muita facilidade. Isso realmente tem ficado complicado. uhum, Questão de cobrança de taxa condominial, a gente sabe que o Código Civil preconiza a cobrança de fração ideal. exato. O que que você aconselharia para essas convenções que vêm de forma diferente, que façam adequação ou deixem, por exemplo, tem convenções antigas que estabeleciam a taxa condominial X por unidade, como Uhum, se fosse na equivalência. sim. E o que que você acha que seria, aconselharia? Deixar como está ou fazer a migração para o Código Civil? Depende Em termos de muito de justiça, vamos dizer assim. termo. Como a convenção é a regra do condomínio, é o contrato que se firmou entre aquelas pessoas que decidiram morar no condomínio, é, já que quem comprou o imóvel comprou daquela forma, se estiver funcionando, o ideal é não mexer. Uhum. Porque às vezes vai gerar muito mais problema você tentar mudar para uma fração ideal do que manter como está. Só que aí vai também depender se do caso concreto. É Até tudo porque tem que caso fazer a concreto. adequação da convenção ao Código Civil também, É, então exatamente. fica mais complexo isso. Sim, mas pode ser por meio de votação. Você consegue alterar isso por meio de votação, tendo um quórum. Só que isso pode gerar um desconforto muito grande dentro do condomínio se as pessoas não quiserem alterar. Hoje a Então, maioria das convenções, até elas não estão muito ainda na questão mais na questão da fração ideal, uhum, Uhum. né? As construtoras novas agora, elas têm feito uma porcentagem, até porque os que são fração ideal, os donos de cobertura e os donos de apartamento Garden reclamam que eles não gastam o dobro de água, uhum, o dobro de luz e que a faxineira não vai Que dar cobertura. justifique, É, sim, a então o que que as diferença cobrada, né. construtoras têm feito? Elas têm feito a porcentagem, que o apartamento Garden pague X% a mais do que o uhum, apartamento típico e a cobertura paga a porcentagem. Não chega a ser a fração ideal, não é o dobro, sim. mas que eles entendem ser uma coisa mais justa por achar que só gasta um pouco mais de água, né? Porque não vai Uhum, ter a luz, vai ter em cima a sim. faxineira, não vai, o É porque a elevador não vai. área comum em si é a mesma, né? Você compartilha da mesma área Se comum. for reparar, é só água. Por isso que é muito interessante você analisar o caso do prédio. Será que precisa mesmo de você gerar essa situação? Fazer essa mudança, essa alteração nesse caso do seu prédio? Ou É, será que tá funcionando da mas forma a que dica que você tá? falou foi boa. A pessoa, quando ela compra o imóvel, ela lê a convenção. Olha, a Então ela convenção. convença, leu Comprou sabendo naquela que ela regra, comprou o né. imóvel com aquela É, regra. Agora, depois que entra, quer fazer é, alteração, já é exatamente. complicado. Você já compra sabendo, né? E assim, igual você falou, será que tem tanta diferença assim se a área comum é a mesma? Porque se a convenção, eu comprei um imóvel dessa forma, por que que agora, depois de 10 anos que eu tô aqui, eu vou ter que pagar mais que todo mundo? Eu tô usando realmente tão mais assim pra estar Outro pagando tanto? problema que a gente vê muito em condomínio agora também é a questão das lojas. Uhum, Apartamentos antigos, a convenção não especifica determinado tipo de comércio que pode ser embaixo. sim. Depois de 20, 30 anos, você não tem É, prédios que querem alterar. Eu é. comprei a loja lá, 1900 e pouco, que poderia ter tudo. Agora vão querer Uhum. trocar a regra? Não É. justifica. Nesses casos, o que a gente vem tentando não é você pode ter qualquer tipo de loja, mas é igual a questão do cachorro, do animal. Você pode até ter qualquer tipo de loja, mas esse comércio tá gerando danos aos demais condôminos? Se sim, aí uma você não cria uma privação total daquele tipo de atividade, mas sim, naquele caso específico,
não está dando para conviver com os demais moradores do prédio. E aí, É, e havendo um você incômodo. estabelecer também uma mudança de regra depois que a pessoa adquiriu, você mudou a realidade da compra. Uhum, A pessoa compra com a possibilidade de ter A, B e C, e depois alguém quer falar só pode A. Então ele acaba sendo até prejudicado na próprio investimento que ele fez. A uhum, gente tem notado também uma situação muito característica aqui. É quando nos aciona para que a gente faça a interação via síndico de problemas que são particulares. sim, Isso está ficando muito comum. E eu até tenho sugerido aos síndicos, aquilo que a gente pode auxiliar, a gente tem feito auxílio, mas você não tem como obrigar. Questões, quando a gente vai fazer uma alocação aqui, a gente prima muito pela qualidade do laudo de vistoria. uhum. Qual que é a importância de um laudo de vistoria para uma alocação? É a regra, ao final da locação, aquele laudo de vistoria vai ser o norte para ver se o imóvel foi entregue em conformidade com o que foi contratado. Então, sem laudo de vistoria, principalmente sem fotos, porque é uma descrição. Sim, a Se cor branca, tem um branco, monte de branco, qual é. branco? Sim. Mas tendo imagens, até mesmo para comprovar que aquele imóvel foi entregue conforme foi vistoriado, conforme está escrito ali, isso torna possível que a gente cobre que o inquilino efetivamente entregue daquela forma. Uhum. Então, se eu te entreguei o imóvel com uma tinta recém, acabei de pintar, tá novo, com a tinta tal, tá aqui, temos Marca fotos, X. tem imagem, tá tudo certo, você tem que me devolver esse imóvel nas mesmas condições. Agora, sem as imagens, para comprovar que não tinha uma infiltração, estava tudo funcionando, estava tudo novo, isso quando judicializa, a gente fica o advogado, né, fica com a mão meio atada, porque a gente tem que provar. Hum. Tudo é prova. Então, quanto mais você tiver documento, quanto mais você tiver imagem, ainda mais que agora todo mundo tem o celular na mão, você pode produzir uma imagem com muita facilidade. De Então, boa qualidade, de boa inclusive. qualidade, produza. Uhum. Para qualquer situação, tenha prova, documenta. É questão agora de WhatsApp também, apesar de ser uma questão discutível, se pode ou não ser utilizado como meio de prova, tenha responde por WhatsApp, responde por e-mail, tenha documentado isso. Uhum. Porque quanto mais documento, quanto mais prova você tiver em qualquer situação, melhor vai ser caso tenha que judicializar. Mais embasamento o seu advogado vai ter para poder lutar pelo seu direito. O síndico, o respaldo jurídico para o síndico é de extrema importância. Uhum. Você com o seu dia a dia, eu sei que você acompanha as audiências e tem ido bastante. Você tem notado que os síndicos têm a compreensão das responsabilidades que eles têm em relação ao condomínio? Com relação aos síndicos que a gente lida aqui, sim. Eu não sei, eu não tenho como falar de forma Geral, geral, o nosso. mas os nossos sim, eles já vêm aqui, a maioria até muito, eles sabem muito bem o que estão fazendo, tem muito cuidado na Tem atuação, noção das responsabilidades que tem noção. estão. E também quando tem algum tipo de dúvida, aqui eles têm como nos perguntar, né? Eles têm aonde buscar ajuda. Sim, o respaldo. O respaldo. Mas quando não tem esse tipo de respaldo e também quando a pessoa não está bem informada, ela pode o síndico ele se torna até ele se fica numa situação muito vulnerável, porque ele é o responsável por aquele condomínio. Quem exerce, e partindo desse pressuposto, a representação legal é do condomínio. É. E nas questões, eu não vou entrar propriamente na convenção. O síndico tem autonomia, porque cada convenção estabelece uma regra, Uhum. mas via de regra, o síndico tem autonomia de determinar a cobrança judicial de um ou outro condômino, sem que haja a necessidade de consulta à coletividade? Via de regra sim. Via de regra sim, porque está defendendo o direito do condomínio. A cobrança judicial, quando demonstrado que não tem outra via, ela é benéfica e necessária ao condomínio, porque tem que resolver a questão do passivo do condomínio. E o condômino pode arguir numa ação de cobrança que, em se penhorando o imóvel e sendo ele o único, ele pode arguir bem de família para Não, nesse se caso excluir? não. 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 O bem de família, no caso de cobrança condominial, até pela natureza, né, próprio terreno da obrigação, não tem como você alegar impenhorabilidade por ser um bem de família. Ali, o imóvel é a garantia dessa dívida de Até porque a condominial. dívida não é da pessoa. Não, é do imóvel. Então, mesmo a pessoa só tendo aquele imóvel,
Deviu o condomínio, ela perde o ela imóvel. perde o imóvel, ele pode ser penhorado. É pela natureza do que está sendo cobrado. Como é o próprio imóvel que deve, não é nem você, pessoa física, é o imóvel que está devendo ao condomínio. A ta a obrigação, a responsabilidade, a taxa ali, ela está atrelada ao próprio imóvel. Então, não cabe. Até por isso que a gente sugere muito que quando alguém vem solicitar alteração de cadastro, que ele se dê pelo Só registro. pelo registro de Uhum, imóvel. sim. Mas atualmente, isso a gente tem normalmente o ideal é o registro. Sim. Ah, é o Porque não meu tem discussão pública quanto à propriedade. exatamente. Padrão ouro, né, Sim. o É, a gente já padrão teve ouro. casos aqui que a pessoa até não gostou muito, porque ela apresentou um contrato de compra e venda, Uhum. só que A parcelas lei do contrato. autoriza? A lei não Ela autoriza. não veda, né? Ou Pela veda? lei, o que quem tem que ser cobrado é o proprietário. Sim. Quem tem que ser cobrado é o proprietário, Justamente porque a porque dívida é do imóvel. exatamente. Então é lá que você vai buscar. Porém, pela jurisprudência, atualmente, se o condomínio tem a ciência de que a posse foi passada para frente, ciência inequívoca, né? Você tem acesso ao contrato, aquela pessoa está ali todos os dias, é ela que se demonstra como o proprietário do imóvel, você tem como provar isso, aí entra novamente a questão de prova, né? É possível e tem sido aceito pelos tribunais que a cobrança se dê perante o comprador do imóvel. Nós fizemos uma situação contrária, né? É, Foi, eu não vou citar o condomínio, eu não lembro qual que é o condomínio, não sei sim, se eu me foi recordo da eu não sei situação. se foi o Solar, né? Eu não lembro um negócio Isso, assim. O isso. que que foi lá mesmo? Eu não. Lá a gente entrou contra o antigo proprietário, que constava ainda no registro, e aí na época a Até porque a gente gente não tinha referência que esse imóvel tinha sido vendido, né? exatamente, A gente não tinha ciência disso. nós tínhamos ciência de que, assim, a pessoa que estava no registro era a proprietária, Sim, para todos os efeitos. Então, por exemplo, se tem uma outra pessoa morando em imóvel, sem informação, pode ser um inquilino, pode ser um amigo, pode ser emprestado, não tem como saber. O que a gente tinha até de prova era o registro. Então nós entramos contra o antigo proprietário e houve toda essa discussão. Quem que é o responsável? É o antigo proprietário ou é o comprador do imóvel? eles arguíram legitimidade passiva? Eu não me recordo. Arguíram, Arguíram? arguíram. Foi porque o proprietário chegou e apontou, o que estava no registro apontou que quem devia não era Exatamente, ele apontou que quem devia era o atual, promissário, possuidor, o promissário promissário comprador. comprador. Isso, que é ele alegou que ele que era o possuidor, e que até mesmo havia jurisprudência no sentido de que quem é o responsável é o promissário comprador. Só que nesse caso, e aí vem sempre a especificidade, né, do caso, Sim. nesse caso a gente não tinha o acesso a essa informação. Nunca havia sido apresentado aqui na administradora o contrato de compra e venda que comprovasse Sim. isso. A gente não tinha no arquivo aqui um contrato de compra e venda. Só foi apresentar no curso da demanda. Exatamente. É, a gente tem muita coisa hoje ligada a isso, quando as pessoas compram apartamento financiado direto com a construtora, que a Uhum. construtora só passa a escritura e o registro ao final da quitação. Ao final. Então, às vezes aquela Exatamente. pessoa tem o débito, a gente tem que acionar a construtora Uhum. e a construtora nos apresentar o contrato É, de compra e venda para. Aí o outro tem que entrar com embargo de terceiro, né, para tentar garantir de alguma forma sim, a sim. discussão. Inclusive tem um outro condomínio que a gente entrou contra a construtora, estamos tentando levar leilão, mas está gerando um problema, porque tem que chamar o comprador do imóvel. A compradora infelizmente já faleceu, então a gente está no isso atrasa muito o processo, né, e acaba que o condomínio só sofre, porque não recebe o montante, a gente não consegue levar leilão, a construtora também não assume a dívida, porque é a firma que vendeu o imóvel, e o comprador também não aparece para pagar. É um caso interessante que você citou. Entrou com uma ação contra uma determinada pessoa. No curso do processo, essa pessoa morre. Uhum. Como é que fica o processo? Aí, depende. De qualquer forma, tem como dar seguimento. Se já tem Substituição processual. substituição processual, só que aí, se já tem o inventário em aberto, a substituição se dá pelo espólio. Mas muitas vezes não Não tem. tem, não tem. Mas a gente entra contra o herdeiro direto, porque como pelo efeito da SAISINE, a propriedade ela passa no herdeiro no momento da morte. Então, se já passou, enquanto não há uma divisão de bens, todos os herdeiros são condôminos daqueles bens. O espólio vive junto com a propriedade dos herdeiros.
Então, quando é esse caso que a gente não localiza o inventário e é feita essa pesquisa prévia, a gente entra contra os herdeiros, diretamente. Então o processo continua fluindo do mesmo forma. Exatamente. A vantagem é que você não perde as etapas processuais já cumpridas. Uhum. O processo tem que voltar a estaca zero. É, Essa é a vantagem. sim. E não pagam também custos também, porque toda vez que você entra com o processo tem umas custos a serem pagas. Se imagina, faleceu, tem que entrar contra outra pessoa, o processo acaba ali, acaba que quem entrou com o processo está buscando seu direito, gera um prejuízo muito grande, né? Não só processual, mas financeiro também. Como é que age o síndico em relação, se você fosse orientar o síndico em relação a um condômino que de maneira habitual ele fere a convenção condominial. Qual o primeiro passo? Qual é a ação que o síndico tem que tomar? Qual a atitude que o síndico tem que tomar? Quando se verifica que é um condômino ou um morador, vamos dizer assim, porque Uhum, nem sempre quem está na unidade é o condômino, é o morador. uhum. Qual o primeiro passo que o síndico deve tomar? Primeiro passo é uma notificação só de advertência. Normalmente, não sei que tenha uma autorização, Uma então vai situação só. grave também, né? É, Se não for característica de uma ação grave, sim. tipo uma coisa que realmente é gritante, né? É, mas depende da situação. Se é uma situação costumeira, mas que gera algum tipo de incômodo, tá fazendo um barulho exacerbado, algo nesse sentido. Notifica com uma advertência, pedindo que a pessoa cesse as ações que está gerando incômodo aos condôminos. E caso ele continue, ele vai ser multado. Ele já é avisado nessa advertência que ele pode vir a ser multado conforme convenção. Caso ele continue, aplica-se uma multa, ele recebe uma nova notificação. Se ele é reincidente, pode-se buscar uma ação judicial para que ele cesse esses comportamentos. Aplicar também uma multa primeiro, né, Não, talvez. sim, Já então. aplicou, né. Já aplicou. Você já notificou a primeira vez, alertando, Uhum, ele gera reincidência, você aplica a multa, que pode ser agravado, o Código Civil diz que pode ser sim, sim. agravado, e aí uma medida social que você leva para o judiciário. Exatamente. Mas se for uma situação grave, o ideal é que chame a polícia. Aí a gente busca também vias não só no civil, mas também no criminal. Que dependendo da situação, tem que ser acionado a polícia, às vezes uma situação de violência. O síndico, inclusive, em caso de violência contra a mulher, ele tem o dever de estar acionando a polícia. Ele tem que acionar nesses casos para que a polícia compareça ao local. Só que a polícia hoje em dia, né, tem vários casos que ela não comparece, né. É, Se não tiver mas o vítima mesmo, eles não vão. É porque a demanda é muito grande, né, a demanda de acionamento é muito alta. Então e tem casos também e eu sei disso que eu trabalhei nessa área, eu fiz estágio nessa área, tem Você casos estagiou em qual área? eu estagiei em uma vara criminal, mas que era especializada em Maria da Penha. Uhum. Então, em muitos casos, a polícia ela não consegue atender e não vai por se tratar de uma situação tão corriqueira. Que toda vez é acionado que ele precisa de atender outras pessoas que estão em um estado mais A grave. gente já teve problemas em condomínios nossos, da polícia chegar, através de uma denúncia que a pessoa estava batendo na esposa. Por várias vezes a polícia chegou e a esposa Sim, toda arrebentada, não, Ela não não aconteceu relata, nada. né. é. Então É É o uma muito síndico coisa ficou é uma relação muito difícil para a mulher tá até mesmo aceitando a situação que ela está vivendo. Então mas com relação ao condomínio, com relação à obrigação do síndico é chamar. Agora o que vai partir daí para frente já não é mais para o condomínio. recentemente nós participamos de uma reunião em que uma condômina estava se desentendendo com a outra condômina, e ela queria, né, que nós adotássemos uma ação como se aquilo fosse próprio do condomínio, quando na Uhum. verdade não é. O que que você orientaria esse condômino a fazer? Esse condômino, se ele está se sentindo, sofreu algum tipo de dano, cabe a ele buscar civil aí é pessoal, né, pessoa física dele, buscar uma orientação de um advogado, de forma que ele possa buscar algum tipo de indenização, seja por dano moral, ou uma Ou também ou acessar também a ou conduta, né? cessar a conduta também, só que aí não envolve condomínio. O Hum. condomínio, ele não pode, se envolver em relações interpessoais. Extrapolar os limites do condomínio. Exatamente. Porque isso até mesmo quando o síndico ele é um morador, se ele passa a tomar um lado
nessas brigas, isso se torna problemático para a convivência do condomínio e para a própria administração. A gente até procura apurar se essas ações elas extrapolam da individualidade daquele Uhum, que reclama, sim, porque quando você tem uma situação em que há uma reclamação e ela alcança a coletividade, o síndico pode agir. sim. Quando você questiona a Ninguém. coletividade não afirma o questionamento e fica uma questão muito pessoal, Uhum, a gente acaba ficando muito limitado na conduta, a não ser de orientar aquele que se sente de alguma maneira ofendido ou agredido a tomar a medida própria, sim. individual, dentro do direito pessoal, para agir. E nós estamos notando que as pessoas estão ficando muito suscetíveis a tudo. Uhum. Isso gera uma fragilidade. É, Um a gente até tenta mediar essas relações para até para evitar que a convivência no condomínio se torne insustentável para todos. Porque apesar de haver uma briga entre pessoas, isso se torna uma briga de um condomínio quando ele é muito pequeno, principalmente. Quanto menor o condomínio, é mais acalorada vai ser a briga e mais isso vai se espalhar por todos os moradores. Então, aqui a administradora até tenta mediar essas situações. Só que quando isso foge ao que a gente pode fazer, aí aconselhamos realmente que busque um advogado que possa ajudá-lo. hum, Que aí novamente, se não tem como resolver na mediação, aí tem que partir para o jurídico, para a tá tendo judicialização. tá ocorrendo já, tá em estudo, né, não está concluída a alteração do Código Civil, especificamente algumas matérias próprias do condomínio. Uhum. Você já sabe alguma novidade que está vindo aí, alguma coisa nova? É, tá tudo em estudo ainda, mas com relação até mesmo à questão do Airbnb, eles estão analisando que haja uma proibição de locação nesse sentido, a não ser que a convenção autorize. Seria o contrário Então do faz que o já está. inverso, a lei proíbe e a convenção autoriza. Exatamente. É só o Uhum. caso tem que ser expresso para poder ter o Airbnb ali acontecendo. Vai Eu acabando agora a questão da fração. é, É. Fração ideal, o código fala que fração ideal deixa a convenção, não fala o Uhum. contrário, prevalecendo a convenção. Exatamente. A convenção vai sempre prevalecer, o contrato entre os condôminos é aquela convenção, é a regra. desde que não seja proibido, né. Ela Sim, permite tudo, desde que não seja proibido. exato. Eu estava falando, ia perguntar para você, acabou que eu me divaguei. Tem também a questão da multa. Parece que a legislação está querendo deixar a multa de 2% um pouco mais elástica. Eu não sei se você está vendo isso. Não cheguei a ver. Por que está acontecendo é isso? Todo mundo paga a multa de condomínio é 2%. Uhum, Todo mundo paga todas as dívidas, mas não paga a dívida condominial. uhum, Porque você tem uma Mas multa em de. conta, Você tem cartão de crédito que é elevado, todas as outras multas são de 10. sim. Ele passa a não pagar o condomínio. Era até maior, não era? Era autorizado que a deixa multa prevalecer. fosse Era, aí, maior. aí alterou, né, no Código Uhum, Civil, alteração lá do A questão 1300. dos juros fica em aberto se a convenção alterar. sim. Mas o que Mas a gente tem também visto, que na hora mas que chega também no não pode ser juízo, muito alta, porque é uma questão também de função social Do imóvel. do imóvel. Porque aquele imóvel ali, ele como tem que cumprir a função social de atender às necessidades de moradia, muitas vezes se você deixa muito alto o valor da multa, muito alto o valor dos Inviabiliza juros. o pagamento. Exato. Mas você sabe, eu particularmente, independente de lei, eu acho que uma multa muito baixa penaliza quem paga em dia. Com certeza. Porque tem pessoas que a gente sabe que tem condição de estar em dia com a taxa condominial, só que ela vai deixando, vai deixando, vai deixando. Isso penaliza os demais que pagam em dia, porque na hora que você vai fazer o rateio, você já leva até em conta que aquele camarada inadimplente não vai pagar, então não adianta nem você contar. Então eu tenho Uhum, 10.000 de dívidas mensais, tem 10 condôminos, um raciocínio bem simplista. 10 condôminos, cada um pagando 1.000. Se um não paga, faltou 1.000. Então o uhum. que que já faz? Já sabe que não vai pagar, passa para 11. até para Esse 11 divide para 10, que acaba sendo suportado por 9. Sim, mas Porque, é a lei, né. não, É sim, aquela é eu difícil, concordo, eu acho que é é complicado. muito complicado. E também a gente até tenta aqui evitar o processo o máximo possível, dar condição para a pessoa pagar fora do processo. Só que assim, tem pessoas que aparentemente precisam ser processadas,
É. Pra Não, entender que tem a gente. questão é séria Nós temos um caso concreto aqui no escritório que a pessoa só paga No processo. no processo. o famoso lá, não vou Aham, é mencionar, mas melhor não. E tem todo, vários, tem vários. sempre só paga cobrança judicial. Eles são reincidentes, eles gostam de pagar as custas. Costuma uns, antes de terminar o processo, o acordo que fez no Já processo, tá já tá devendo de devendo, novo. já tá Já, devendo. vários, É vários. impressionante. Um assunto importante também que demanda judiciário. Relação trabalhista. O condomínio é responsável pelos empregados, ainda que terceirizados? Ou seja, você tem uma portaria que é, na verdade, composta por profissionais que não são empregados direto do condomínio, são profissionais contratados por conservadora. Se a conservadora não pagar aquelas verbas que são próprias do empregado, o condomínio responde? Responde subsidiariamente. Ele não vai responder da mesma forma que O a empregador conservadora, principal. que o empregador principal. Mas todos os contratantes daquela conservadora e daquele empregado especificamente, em que ele prestou o serviço, ou seja, se ele prestou serviço em 6 condomínios, esses 6 condomínios podem vir a responder de forma subsidiária. E solidário. Não, Não, solidária não, só só subsidiário. subsidiária. Solidária entre si, mas Sim, cada um subsidiária. na sua razão de Exatamente. exercício profissional executado. É, exatamente. Então, assim, até tem vários casos, né, que uma conservadora, ela entrou em falência, a pessoa simplesmente sumiu, e agora alguns condomínios estão sendo processados. E Nesse nesse caso, caso específico, só para deixar registrado, ele apresentava todas as certidões. apresentava. Porque nós temos o hábito de só Aqui tá. efetuar pagamento se a conservadora apresentar a comprovação de pagamento do salário e das certidões. E nesse caso, ainda assim, no final, na hora do acerto, a Sim. empresa. E assim, a gente, até nas defesas desses condomínios, vem juntando todas essas certidões, que isso sempre foi cobrado. Mas ainda assim, por se tratar, como nesse caso específico, a conservadora não tem nem mesmo respondido as acusações, né, nos processos, acaba que eles são réveis. Então, em face da revelia deles, a condenação Está recaindo sobre esses está condomínios. recaindo sobre os condomínios e a gente tem buscado acordo, porque tem sido Você uma pode melhor saída. impedir, isso é uma pergunta também corriqueira, você pode impedir o condomínio inadimplente de usar as áreas comuns do prédio, tipo piscina, churrasqueira? A não só se tiver disposto em convenção, mas a regra é não. Ele É, está autorizado. Tá autorizado. a gente tem prédios que estão cortando até o gás, É. mas foi Então, convencionado que convencionado. e também tem convenções que falam que se a pessoa tiver inadimplente mais de 2 meses, ela não pode usar das áreas comuns do prédio, Sim. piscina, área gourmet, mas Mas convencionado. convencionado. Na Convencionado. lei não existe nenhum tipo de Proibição. proibição nesse sentido. Essa você não pode proibir, a não ser que venha estritamente É o que na. as pessoas às Sim. vezes não entendem isso, que acha que o síndico tem o poder de cortar água, mas a coluna é única. Sim. Então, como é que você vai cortar a água da E E a pessoa? água também, é uma questão muito particular. Eu acho até que determinadas atividades você pode impedir. Tipo, questão de lazer. Uhum. A água eu já acho um É troço, porque a uma água é situação a mais luz. complexa, vida. É dignidade isso entra na dignidade da pessoa humana, né, você tá cortando a possibilidade dela habitar naquele local, porque ela tá devendo. Em um país que você só tem a prisão do pai que deve uma pensão, você vê que A prisão civil, no a caso. prisão civil, você vê que, a legislação não é no sentido de punir dessa forma os devedores. A legislação ela segue no sentido de você pode cobrá-lo, mas punir ele, ainda mais nesse nível, eu acho muito difícil. Eu penso que para quem paga é muito chato, sabe? Mas entendo também que cada convenção deve ter Uhum, liberdade para estabelecer. E a melhor coisa está vendo esses prédios novos que já vem com hidrante separado, né? Com uhum, hidrômetro separado, hidrante não, hidrômetro separado. Essas Então, questões. temos prédios agora que até o gás, uhum. que hoje a maioria das leituras é feito por nós, agora as empresas estão colocando Os o medidores. relógio separado e a própria empresa lê e cobra o gás da pessoa, igual a CEMIG cobra a luz individual da pessoa. Que é o ideal, né, isso dessa forma, se ele tá devendo, aí é um problema dele, porque aí sai do condomínio, né.
Condomínio, a partir do momento que ele tem que privar uma pessoa de ter uma luz, um acesso à luz, acesso à água, isso apesar de ser é péssimo, a pessoa tá devendo, tá todo mundo pagando para que ela possa viver ali. Mas ainda assim é uma questão que isso, na hora de discutir em juízo, vai ser uma briga boa. A gente também, de vez em quando, nós somos consultados a respeito de arremesso de objetos pela janela, né? É, Vira e mexe. vira e mexe. Condomínio responde? Condomínio responde. Condomínio, tudo o condomínio ele é responsável caso tenha arremesso de alguma coisa ou caia alguma coisa, seja do prédio mesmo, é o condomínio que vai responder. Pode vir de regra. Pode vir até uma ação de regresso contra aquele proprietário se identificado, mas pela lei quem responde é o condomínio, pelos bens que caem das suas Os danos que dependências causam, né? e os danos que causam. É. Isso é uma situação que está ficando Bem bem desconfortável. repetida. Mas Principalmente questão do garden, né, quem mora em garden reclama muito disso, que é o tempo inteiro gente jogando coisa no na área externa do garden. E eu gente, a pessoa não tem um lixo dentro de casa? é difícil. O que que acontece? Infelizmente isso acontece e a gente é obrigado a chamar a atenção, né? Mas o detalhe é que a gente não tem nem condição de avaliar, a não Identificar. ser quando você tem uma imagem, identificar de onde partiu Sim. determinado material, lixo, o que for. Uhum. Isso gera uma situação É que às vezes realmente os de muito condôminos também desconforto. não aceitam, porque às vezes o condômino do apartamento Garden, acho que o síndico é obrigado a multar todo mundo que mora naquela prumada, independente de É, saber quem foi o Impossível, autor. é impossível. porque o síndico deve muitas coisas, mas não pode tudo. Exato. Então, ele tá limitado ao que a legislação determina e, sobretudo, que a convenção também determina. Uhum. Então, ele acaba ficando um pouco não, ele acaba Ele ficando adstrito à que a lei ao que sim, o regramento interno e a sim. legislação civil estabelece, e não tem outra forma de ser disso. A gente estava falando agora há pouco da questão antissocial e nessa semana nós presenciamos um caso, né, de uma criança que faz muito barulho dentro de casa e um morador fica nervoso e parece que essa criança tem um problema neurológico, etc. Como é que a gente conduz um caso desse? É, Orientando, como é que o ideal é porque isso depende muito da capacidade de empatia da pessoa, né. Pessoa que tá reclamando tem que ter um pouquinho mais de empatia para entender que a dor daquela criança é muito maior do que a dela, para começo de conversa. é, Imagina dos pais, que têm que lidar com aquilo e não estão sabendo. Então o ideal é chegar, aconselhar, de forma generalizada o condomínio, explicar a situação, explicar o que está ocorrendo e pedir que essas pessoas que estão morando ali exerçam empatia, que é natural do ser humano. uhum. Um bebê quando vê um outro bebê chorando, ele começa a chorar. Então isso é uma coisa que é nossa, é do ser humano, ter empatia. Então, é aconselhar, explicar a situação, explicar até de forma, se necessária, detalhada de como que é a vivência daquela criança e pedir que esse adulto, que tem a capacidade de O síndico pode interagir nisso? pode, não é verdade. Fazer a mediação, né? É até interessante que ele medir. Nós aqui, nós da Rede, a gente tenta sempre, de alguma maneira, ajudar e fazer interação quanto a esses casos concretos, né, que Uhum, ocorrem. Porque às vezes também o síndico não tem não é que ele não tenha capacidade, ele talvez não tenha habilidade uhum, para estar no meio desse enfrentamento, porque ele está muito exposto. sim. E ele, em auxiliar um, ele acaba ficando mal com o outro. Em ficando mal com o outro, ele acaba ficando mal com aquele que reclama. E eu entendo que a mediação ela é muito importante, É sim. necessário. Nesse caso, você não tem como tirar a criança não vai parar de fazer esse barulho. Ainda nesse caso, Ainda não mais se tem for como. questões de Só eh, saúde, né? é, Hoje em dia tem, não sei se é hoje em dia que tem ou sempre teve, mas os uhum, casos de crianças com TDAH, autismo, etc., isso está muito mais presente. uhum, Não sei se antes não era diagnosticado ou se a doença é uma doença moderna, não sei. A doutora Ana até, na nossa conversa que a gente teve com ela aqui, ela aborda muito isso, uhum.
a dificuldade que as pessoas estão tendo de se relacionar em coletividade. Sim. É uma coisa complexa. O síndico, ele tem um assessoramento com o Conselho Fiscal. Quando você chega para uma assembleia, a gente submete as contas. A gente, na verdade, é só para você explicar que seria bom. Uma assembleia, uma reunião de condôminos, quando nós levamos as contas para serem aprovadas ou rejeitadas ou reprovadas, na verdade eles estão aprovando, votando no parecer e não no exame das contas, correto? Correto, porque aquelas contas ali já foram analisadas pelo síndico, pelo conselho fiscal, e eles, de forma muito ampla, analisaram cada um daqueles documentos que estão presentes no balancete, tanto com relação às receitas quanto às despesas, e aí eles já fizeram uma análise minuciosa e aprovaram aquelas contas. Uhum. Então, na assembleia vem, eles dão um parecer deles e aprovam e os demais condôminos aprovam o parecer. Mas também, claro, todos os condôminos têm o direito a ter acesso a essas contas. Só que aí depende também de requerimento desse acesso, até E para uma que vez possa ter uma aprovadas as contas, organização, né? e uma vez aprovadas as contas, você pode até ter acesso, mas a Assembleia é soberana Exato. para decidir. A não ser que seja uma questão posteriormente verificada de um Uhum. desvio, onde você, né, necessita de uma perícia, Sim. que é uma coisa mais complexa. É, ainda assim, dentro da questão da Assembleia, os quórums, eles podem ser suprimidos, ou seja, pode-se mexer numa Assembleia, num quórum, à vontade de quem está presente. Aquilo que é obrigatório 2/3 ou unanimidade, você pode deliberar de forma diferente disso? E pode ter alterações mediante convenção. Só se Só alterar a se a convenção. Mas eu acredito que depende até mesmo o quórum de alteração de convenção, esse não Não é É porque é de mutável. lei, É a lei. a lei que determina. Alguns quóruns é possível, mas o que é Aqueles determinado em quórums que lei vêm estabelecidos na convenção, você pode alterar. sim, Aqueles quórums que são legais, você não conseguiria exato. mexer, né? Ô, Melina, a gente vai ter que voltar mais vezes, porque o assunto é muito extenso e vale a pena a gente ficar discutindo, até porque Uhum, nesse bate-papo a gente acaba conseguindo tirar algumas dúvidas que as pessoas nos perguntam aqui. claro. E é bacana você ter vindo. Quero te agradecer, apesar de você estar aqui comigo, você ainda não tem. Não tem. Não quero te dar Eu de não presente. ganhei. Você não só ganha ninguém aqui. Eu não ganhei. Não, você não ganha. Eu vi, eu Você vi. só veio pra ganhar canequinha. Eu só vim pra ganhar. Você Eu não- vi, eu não roubei, não catei. Não, Não tá catei, lá, tá lá. tá lá, mas você não pode pegar. Quero agradecer a vocês todos a nossa estarem nos acompanhando, nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam no canal, acessem a notificação, distribuam o máximo de informações que vocês puderem a respeito do canal. Agradeço vocês todos e você também, Melina. Não.